Entrou. Olá, boa noite a todos. Estamos iniciando mais uma live de perguntas e respostas do Centro Espírita Fabiano de Cristo. Agradecendo a Deus por mais esta oportunidade, pedindo a Ele proteção, saúde e paz para todos que estão sintonizados conosco neste momento. Hoje a live será com uma pessoa muito querida por todos nós, um renomado psiquiatra, Dr. Wesley Assis. Boa noite, Dr. Wesley. Boa noite. Vamos tirar o renomado, porque renomado não condiz com a realidade, não. Boa noite a todos. Só a descrição da realidade. Então, Muito obrigada, agradeço a antes de mais participação. nada. Mas, antes de mais nada, doutor Wesley, muito obrigada por ter aceito o convite. A gente sabe que a agenda sua é bem apertada e, assim, ficamos muito felizes mesmo por ter essa oportunidade. Chegaram muitas perguntas e o senhor já sabe que a live dura apenas 1 hora, então a gente vai encerrar um pouquinho antes, para não ter problema de derrubar a gente. Então, vamos começar, né? Porque talvez nem dê tempo de conseguir responder todas as perguntas. E caso isso não aconteça, aí a gente vai fazer um novo convite para Tá, que retorne, né? tá Então, certo. tá. É, a primeira pergunta que chegou para a gente é uma pergunta que, assim, eu achei bem interessante, que é sobre a questão da força do pensamento e a relação que ela tem com os nossos karmas. Porque muitas pessoas, isso já é, assim, muitas pessoas não, acho que já é, assim, é notório que o pensamento, a força da mente, ela tem uma força desconhecida pela maioria das pessoas. E dizem que se a gente conseguisse usar todo o potencial do nosso pensamento, a gente consegue mudar a realidade. Muitas pessoas têm até medo de ficarem doentes porque só pensam em doença, ou uma determinada doença, e isso acabar se tornando realidade. Então, nesse sentido, e sabendo também que as nossas ações passadas, elas determinam o nosso presente, o que dizer assim, o que seria mais determinante? A força do pensamento ou o nosso karma? Existem algumas questões que precisam ser esclarecidas, né? O nosso passado não determina o nosso presente. E isso parece assustar alguns, né? Porque na verdade, a partir do momento que a gente tem consciência de nós mesmos, o único momento eterno que existe é o presente. O passado e o futuro não são eternos. Só o presente é eterno. Portanto, só no presente determinamos as coisas. Aquilo que a gente observa do passado foi no nosso presente que foi realizado. Então, só o presente é eterno. Portanto, só o presente é realizado. Por isso que nós precisamos reencarnar para que a gente possa mexer na nossa realidade. Portanto, a força do pensamento ela está no presente, né? E a gente olha essa ideia determinista do karma, essa ideia determinista do passado, de uma forma equivocada, porque, na verdade, o karma é contrariamente isso, é totalmente contrário. O karma é uma palavra acrescida no movimento espírita, e o karma não quer dizer determinismo, não quer dizer passado mandando no presente. O karma ele quer dizer do hindu, ele quer dizer do sânscrito, ele quer dizer ação. Então, o karma é ação. Então, a partir do momento que nós temos consciência de nós mesmos, nós começamos a fazer aquilo que o Hamed chama de conta do destino criada por nós mesmos. Essa conta, como se você tivesse recebido um cheque especial, ela é liberada para você na abertura da conta, quer dizer, na abertura da consciência de si mesmo, como nós desenvolvemos a racionalidade, o autocontrole, o livre-arbítrio e etc. A partir desse momento,
que nós lidamos com essa realidade, nós começamos a lidar com a nossa realidade de duas formas. Nós que estamos encarnados aqui, vivendo um momento de pandemia, nós temos duas contas. Tem uma conta fixa que vem no nosso genoma, e se a gente não buscar o autoconhecimento, a mudança íntima para mexer nesse genoma, ele vai manifestar automaticamente com as desarmonias que nós já adquirimos pela desconexão com Deus. O segundo é a questão das experiências nossas aqui, desenvolvendo a nossa capacidade de equilíbrio, nossa capacidade de crescer e se conectar num processo de desenvolvimento, de evolução e de autoeducação. Então, a pergunta é, prevalece o quê? Prevalece sempre o nosso livre-arbítrio, a nossa decisão, sempre, no momento presente. Certo. A alma é que vai selecionar que tipo de ação ela vai ter. Por isso que Jesus fala isso, bem-aventurado, quer dizer, em marcha. O indivíduo que está em marcha, ele é bem-aventurado, porque ele está lutando para a sua renovação moral e sua integração com as leis de Deus. Aí não há determinismo, não há karma, porque o karma, você vai fazer a sua conta de acordo com suas escolhas. Então, o nosso pensamento, assim, se a gente consegue ter uma postura correta e ter um pensamento sempre positivo, as chances de ter uma vida, né, feliz dentro do possível são enormes, são bem maiores, né? Seria assim. Sim. Ainda que A a gente mente, tenha, ainda que as nossas escolhas tenham sido escolhas assim bastante duvidosas no passado, se o presente a gente consegue construir um presente de forma sadia e positiva, a gente consegue um presente melhor, seria assim? tudo que você construiu no passado, ele está com você. É sua herança, a sua mochila imperecível. Isso quer dizer que você traz aqui tudo que você fez. Se você não fizer movimento de mudança íntima, de crescimento, de autoeducação, dentro daquela equação que Kardec colocou para nós, que é o desenvolvimento intelecto-moral, se nós não fizermos isso, quem manda em nós é o nosso passado. A isso sim a gente chama de inconsciente. A nossa sombra interior, o uso errado, o uso equivocado do livre-arbítrio. Só que hoje nós já estamos numa condição de consciência desperta. A gente já está querendo acertar, a gente está participando das coisas para aprender, então nós já estamos querendo. Existem pessoas, existem seres que ainda estão na consciência do sono, ainda nem despertou para a mudança. Então ele repete uns automatismos kármicos e fica repetindo. Nós temos que fugir dessa condição, porque nós já muito nos foi dado de conhecimento, né? Muito nos foi oferecido, tá? Então, para a gente romper essa cadeia de repetir automaticamente o nosso passado, que aí o povo chama de karma, né? Bom, a próxima pergunta é a seguinte: alguns pacientes que saem da UTI geralmente apresentam confusão mental ou alucinações. Essas pessoas acabam se expressando de forma inconsciente porque o seu comportamento diverge do normal. Ou elas estão expressando o que elas realmente sentem e não teriam coragem de se manifestar dessa forma no seu estado normal. Deu para entender a pergunta? Perfeitamente. Toda questão de sofrimento, ela tem uma função educativa. Nós vivemos nessa vida do jeito que a gente quer, vai vivendo. Chega um dia que a gente trava. O que é isso? Já viu falar que vai resetar um computador? Ele trava, a gente vai resetar? Pois Sim. é, a gente fica 10 dias na UTI, 5 dias na UTI, a gente tem um problema grave, entra em delírio, tem essas alucinoses, que não são alucinações verdadeiras, mudanças, falando um monte de barbaridade, né? Aquela vozinha, aquele senhor, aquela pessoa que quebrou o fêmur e fica totalmente perturbado, tem uma Sim. diabetes controlada, fica. Então, ela pode ter um delírio, um estado alterado de consciência. Tem uma experiência lá na UTI de quase morte. Então, ela dá uma resetada para ver se ela volta a viver diferente. Então, nesses períodos, a hora que ela vai entrando o computador em funcionamento de novo,
ela entra em contato com a vida dela todinha para falar assim, gente, eu quase morri, eu quase tive isso. Ó, o pessoal está falando que eu falei um monte de asneira lá, o dia que eu saí da UTI, estava muito perturbado lá, falando um monte de coisa, não lembro de nada disso. Então, ele começa a repensar a vida. Então, é natural que esses estados alterados de consciência ocorram em situações de saúde grave, onde há desdobramento, transe, onde a pessoa sai num estado alterado de consciência. Então, isso normalmente ocorre nessas condições em enfermarias, em hospitais, em situações de saúde grave, tá bom? Isso Até retorna, é um mesmo, bom prognóstico. até às vezes quando a pessoa faz uma cirurgia e está voltando anestesia também, né? Ela Também. fala umas coisas assim, meio nada a ver. Muitas vezes, na ânsia de ser produtivo e não se sentir ocioso, a gente acumula um excesso de coisas para fazer. Isso demonstra ansiedade, que a pessoa está em processo de ansiedade, e caso seja, como lidar com ela. Hoje em dia, o ser humano vive, e é muito comum no Brasil, no Ocidente, ele tem uma vida muito competitiva. Talvez, como diz o Jorge Andréa, é uma neurose, onde o indivíduo quer ter uma insegurança interna, não quer ficar em contato consigo mesmo e sai fazendo um zilhão de coisas. Né? Uma busca por um monte de coisas, um monte de atividade, ele tem que ser produtivo, ele tem que ter competição, ele tem que consumir, ele tem que ter as coisas, ele tem que prosperar. E nessa busca, ele cria situações onde ele fica além da capacidade de adaptação. Muito comum hoje. Então, depois, está vivendo uma vida dessa, chega uma situação igual a pandemia, aquilo parece que vai no alto. O consultório está estourando de gente, né? Com problemas graves de ansiedade, de estresse desadaptativo, porque ele tinha um monte de situações, aí veio só uma, o tal do resetar. Chega uma situação pontual, você vê a morte, parece que ela está rondando por aí a pessoa fala, nossa, o que eu fiz? Não fez crescimento íntimo, não buscou lidar com as próprias emoções, com os próprios medos. Então, quando chega essas situações pontuais, a nossa capacidade de enfrentamento já está muito periclitando, a gente não dá conta de lidar mais. É muito estresse, muita demanda. E isso ocorre porque nós somos ainda hoje a tal da geração post-it. Sabe o que é isso? É Ah, aquela geração onde está com um monte de post-it, aqueles lembretes na testa. A gente sai correndo, a gente não sabe que passou a semana quando vê a sexta-feira. Ou seja, é a geração post-it. É a geração da ansiedade, da ânsia de parecer, ânsia de ter, ânsia de trabalhar, né, para não ter que entrar em contato consigo mesmo. Isso é inconsciente. No entanto, é uma realidade que no Brasil é extrema. No Brasil, isso é de uma verdade inconteste. O nível crescente de neuróticos no Brasil é muito grande, gerando todo tipo de ansiedade. Então, é verdade. O processo dessa ânsia produtiva gera uma busca do meio externo, não do mundo íntimo. E isso faz a gente perder a paz, perder a calma. às vezes até porque a gente tem medo mesmo, não quer entrar em contato com a gente mesmo, né? Porque às vezes não quer lidar com as questões que a gente precisa e procura alguma coisa mais para fazer. A OMS, ela aponta o Brasil como um dos países mais ansiosos do mundo, né? Segundo a pergunta, disse isso. Não é a minha, não estou dando nada que eu li de estatística, não. Aí a pessoa pergunta, por que o Brasil seria esse país um dos mais ansiosos do mundo? E quais são as suas sugestões para que isso possa ser amenizado? Olha, o Brasil, ele tem um número de uma população enorme, é um país continental. Né? Então, se você comparar com a Bélgica, sim, nós temos uma avalanche de gente ansioso. No entanto, nós temos que olhar o mundo como planeta de transição. O Brasil, todo indivíduo ansioso, ele é mais preservado. Ele é neurótico, ele fica preso na própria cabeça com um monte de dúvidas, inseguranças e preocupações,
No entanto, ele é uma pessoa que não tem muita prejuízo psíquico. Ele não tem. É diferente da Europa, da Ásia, de outros lugares, que tem muito karma, quer dizer, muitos resgates coletivos para fazer. Eles muito erraram no passado. Os brasileiros ainda é uma civilização nova e, portanto, ele pode fazer a diferença. Ele vai fazer a diferença. Por quê? Apesar do nível de ansiedade gerado por uma série de problemas, desigualdades, um monte de coisa, o Brasil tem ainda uma afetividade muito grande. E isso vai fazer toda a diferença no futuro. No futuro, que é muito longe, não. Nas próximas 2 décadas, toda a configuração do planeta ela vai mudar muito, muito mesmo. Então, o Brasil ele é ansioso, mas não tem, como a África, a Europa, alguns países, o Oriente, populações que vão passar por resgates coletivos, por culpas coletivas. O Brasil não tem isso, ele aparentemente não tem grandes resgates coletivos a fazer e é um país que tem muita coisa dentro do afeto, da afetividade, do amor. Então, isso, para mim, é a qualidade maior do povo brasileiro e vai continuar dando condições de lidar com a ansiedade de uma forma mais produtiva, né? Então, essa Os pesquisa brasileiros não é... também é mais espiritualizado, assim, mais os brasileiros mais ligados em questões de religião, de religiosidade? Olha, pelo simples fato de que a França e a Europa não soube pegar a terceira revelação, não teve condições de lidar por conta da sua intelectualidade e orgulho, e teve que ser transportado para cá, para a América do Sul, para mostrar que a afetividade e a espiritualidade do povo é mais receptivo. Então, só por isso a gente já percebe que a condição brasileira de desenvolver está tudo aí, as mensagens, as orientações estão tudo aí. A gente vai usar ou não, dependendo do nosso livre-arbítrio, né? Nós somos consciências despertas já. O bruxismo é uma disfunção física? Ou ela está, assim, é uma disfunção física ligada a problemas emocionais ou simplesmente uma disfunção física? Depende do ciclo da vida que você pega essa queixa, né? Se você pegar numa criança até os 7, 8, 9, 10, 12 anos, é uma imaturidade do sistema nervoso, né? Então, pode perfeitamente você ver seu filho lá gastando os dentes lá e você não precisa preocupar com isso tanto, a não ser que você observe nele um funcionamento ansioso. Agora, no adulto, quase sempre manifesta tensão muscular, né? Os odontólogos aí que sabem, né? Então, a disfunção da articulação temporomandibular demonstra um estado de ansiedade e geralmente está associado à disfunção da TM, tensão muscular, ranger os dentes, né? Geralmente, quando você entra em sono, o inconsciente tenso manda. Então, é uma questão que tem também a parte médica, a parte da odontologia ligado a disfunções da mandíbula, de muitas coisas que não é da minha área, mas na ansiedade, na psiquiatria, essa é uma queixa no adulto de estado de tensão psíquica e ocorre com muita frequência. E a fibromialgia? Seria também a mesma coisa? A fibromialgia é uma condição da alma, é uma condição neurótica, com um grande componente psicossomático e um grande componente ansioso, depressivo. O indivíduo com fibromialgia, ele tem um transtorno caracterizado por uma alteração importante na percepção dolorosa. É aquele indivíduo que, por conta das alterações do sono, das alterações da ansiedade, ele tem uma percepção muito elevada da sensibilidade dolorosa. Ele percebe a dor de uma forma muito grande. É uma dor que a gente chama de dor difusa, crônica e difusa. É diferente da dor por nocicepção, quer dizer, dor por lesão, por pancada, né? Ela é uma dor que não tem o componente lesão. O que é isso? A dor por pancada é a nocicepção, aquela que você machuca.
provoca uma alteração inflamatória. Você tem a dor que dá nos nervos, que é chamada dor neuropática. E você tem a dor difusa crônica, que é a da fibromialgia, que ela pega várias áreas do corpo numa dor psicossomática, ou seja, um impacto das energias do perispírito, as energias da alma do indivíduo, as energias do corpo perispiritual, que vai exudando, que vai expurgando para o duplo etérico e corpo físico, num sofrimento psíquico muito grande. Então, à medida que o indivíduo vai sentindo dor, ele vai ficando sem sono. À medida que ele fica sem sono, ele vai ficando com mais dor. Então, neste caso, há uma limitação funcional, mas sem a lesão. Mas a dor é real, é uma dor muito grande que tem a ver, né, com vários outros fatores. Eu estou só descrevendo rapidamente alguns deles. Mas o principal é o tratamento psicoterápico, a atividade com atividade física, né, atividade com tratamento farmacológico e psicoterapia são importantíssimas. E algumas atividades que o educador físico pode fazer também, que são atividades que ajudam muito, beneficiam muito. Esses pacientes precisam de também buscar o tratamento espiritual, a renovação íntima e a busca de outras condições que possam fortalecer o seu mundo íntimo. O mundo íntimo na fibromialgia é de profundo sofrimento, de profunda impotência e precisam de tratamento e suporte constantes. Então, são pacientes que precisam de tratamento com magnetismo, com passe, para que possam realmente conseguir obter um alívio, né? Aqueles que ficam só com medicamento vão fracassar. Ó, a próxima pergunta, ela sai um pouquinho dessa área médica, assim, e fala sobre a questão do amor. Jesus, né, ensinou e disse que precisávamos amar ao próximo como a nós mesmos. Ou seja, nós precisamos nos amar. É possível a gente praticar esse amor próprio sem ser egoísta? Olha, o amor próprio, o termo hoje que se usa é crença de identidade. A nossa principal crença de identidade é a autoestima. Jesus, com a sua inteligência sublime, ele criou um resumo da sua lei do amor, partindo do pressuposto que a gente tem dificuldade de entender o ser superior, que é Deus. A gente tinha dificuldade. A gente tem dificuldade de entender o próximo. Então, ele partiu a sua lei em cima da autoestima, do amor a si mesmo. Isso é diferente de egoísmo, profundamente diferente. O amor a si mesmo tem sobre ele uma crença. São 4 pilares da autoestima. O primeiro pilar da autoestima é a autoimagem. O segundo pilar da autoestima é a autoconfiança. O terceiro é a autorresponsabilidade. E o quarto é a maturidade. Então, quanto mais o indivíduo desenvolve esses pilares, mais ele se entrega a uma dimensão do amor, que é o amor que Jesus falava. Nós temos o amor em 4 dimensões. Nós temos o amor bem rasteiro, que é o amor porneia, aquele amor diferenciado, ligado só às sensações. Nós temos o amor filia, aquele amor que é mais amplo, aquele amor que consagramos a pessoa familiar, a um filho. Nós temos o amor eros, que é aquela pessoa que a gente ama, a afetividade. E temos o amor ágape. Esse é o amor que o Cristo trouxe para nós. Nós estamos muito longe de perceber ele. Nós ainda estamos bem atrás. Então, o amor ágape é aquele amor incondicional. Então, nesse sentido, Jesus falou para a gente amar a si mesmo e ao próximo, né? Então, amar o próximo como a si mesmo significa ter paciência com o familiar, ter paciência na rua, ter tolerância, como diz Kardec, ter igualdade, ter liberdade, ter fraternidade. Essas coisas estão mais no alcance nosso. O amor incondicional ainda não. Então, nesse caso, não é ser egoísta, porque o egoísta... A primeira característica do egoísta é não ter humildade, é ser arrogante. Portanto, dificilmente ele vai ter uma postura, né, onde ele tenha uma compreensão do outro.
e um respeito ao outro. Ele vai querer dominar o outro. Então, nesse caso, a autoestima é o contrário muito de egoísmo. É um amor a si mesmo, uma compreensão, um entendimento de si mesmo. Isso é importante para que a gente fuja das máscaras do ego, perfeccionismo principalmente. Então, o amor a si mesmo é a base do desenvolvimento da personalidade, do desenvolvimento do ser humano como um todo, e também o amor e a autoestima é a base da família. Os estilos parentais mais fortalecedores da alma e da criança que retorna é o estilo parental que autoriza a autoestima, ou seja, o estilo parental autoritativo, onde tem muita regra, muita condição de supervisão dos filhos, mas também tem muito presença, tem presença real. E filhos assim crescem com amor e um respeito ao próximo, não crescem egoístas. Será que o amor da mãe seria o mais próximo desse amor ágape que você falou? O amor da mãe é um amor, a maternagem é aquela pessoa que está mais próxima de perceber as necessidades reais dos filhos. É uma figura de vinculação principal à mãe. Quando não tem, tem que achar um substituto que vincule a criança ao cuidado. Nós precisamos desse cuidado, nós seres humanos, senão a gente não sobrevive. Então, a mãe representa quando ela cumpre esse papel de maternagem, porque tem mãe que não cumpre. Com certeza. Né? Então, na verdade, você tem que entender como que esse processo ocorre verdadeiramente. Se é com a avó, com o avô, com o tio, com a irmã mais velha, não importa. Importa que a criança, o reencarnante, seja recolhido e as figuras de vinculação, ou seja, aquelas que estão atentas ao seu desenvolvimento e às suas necessidades afetivas, elas possam, então, alimentar a afetividade dessa criança. Então, pode ser a mãe ou não. Pode ser a mãe ou outra pessoa. Tá certo? Geralmente, a gente quer que seja a mãe. E geralmente é. Geralmente é. Tá? Um médium psicofônico com a parte emocional e psíquica abalada poderia interferir e alterar a mensagem de um espírito? O médium, a mediunidade, ela é um atributo do espírito. É claro que ela se reveste, enquanto encarnados aqui, de alguns atributos do sistema nervoso, né, e da capacidade maior ou menor de expandir suas energias. Então, pelo simples fato que tem perispírito, pineal e núcleos nervosos, você consegue, então, ser um médium ostensivo na prática. Todos nós somos, mas ostensivo, essas características. Então, um médium que tem um desequilíbrio no campo do seu psiquismo, do seu emocional, não é por conta desse desequilíbrio que ele mexe que ele interfere nas psicografias. É por conta do controle que ele exerce. Ele quer ter um controle. Sempre tem uma filtragem, porque é o cérebro do médico que está envolvido ali. Então, sempre vai ter uma filtragem maior ou menor. No entanto, essa mexida ocorre por outra. Essa intervenção do meio e do médio ocorre no consciente dele. Ele pode interferir, sim. Geralmente, o médium que é inconsciente, ele interfere menos, mas o médium consciente, o semiconsciente, ele sempre mexe um pouquinho, mas por quê? Porque passa por ele vai vasculhar no cérebro dele, nas memórias dessa vida para trás, os conteúdos necessários para montar a psicografia. Então, isso pode ocorrer sim, mas o médium mais treinado, ele vai com o tempo deixando o máximo possível a interferência. Então, precisa do treinamento, geralmente, treinamento. Agora, o desequilíbrio emocional, ele dificulta mais a sintonia com as mensagens, com os mensageiros, torna o processo um pouco mais difícil, mas não impossível. Tá? É claro que, se tiver dois médios, um tiver mais bem preparado, a mensagem vai por aquele que está mais bem preparado, mais bem equilibrado. Uma pessoa, um médium, sempre, quando não está bem, o coordenador tem que socorrer. Existe uma ideia de que médium não pode fazer tratamento espiritual no grupo. Eu acho isso um absurdo,
porque ele é um ser humano como qualquer outro, com necessidades e prerrogativas como qualquer outro. Então, ele pode, o coordenador do grupo tem que oferecer ajuda para ele, ajudar quantas vezes for necessário. Se ele não está bem emocionalmente, ele precisa de ajuda e é no grupo que ele está. Ele é um ser humano como todos os outros estão sendo acolhidos ali. Por falar nisso, não tem a ver com a pergunta, ou tem, um passista que tiver também em desequilíbrio, com algum problema ou emocional ou físico mesmo, na hora do passe, ele pode, de alguma forma, prejudicar a pessoa que está recebendo o passe? Não creio que a espiritualidade permita que esse tipo de coisa ocorra, né? Por isso que, às vezes, alguns passistas são isolados, né? O problema é que tem médiums que quer ter duas vidas. Ele quer ter a vida de médium, quer doar energia, mas não cuida das suas energias. Contamina elas com todo tipo de situação, né? Nós todos somos pessoas imperfeitas, né? Senão não estaríamos aqui. Nós estamos nesse mundo aqui por causa da imperfeição. Portanto, não existe médium perfeito. Portanto, existe médium que luta para dar certo. Então, essa equipe espiritual respeita e ajuda, né? Mas vícios morais, vícios físicos, toda sorte de hábitos negativos, tipo maledicência, tudo que contamina nossos fluidos, eles podem interferir na nossa produção energética, na nossa doação de energia. Nós temos que tomar cuidado com isso para que a gente não prejudique ninguém. Então, é preciso que a gente busque uma vida de equilíbrio dentro daquilo que o nosso estágio evolutivo permita. Lembre-se, cada um de nós tem um entendimento. Nós não podemos mexer no entendimento do outro, só no nosso. Então, a gente tem que ter um entendimento do que é melhor para exercer, né, a mediunidade. E se não está bem, procure tratamento para que possa oferecer o melhor que você pode oferecer na hora do atendimento. Então, o passista precisa tomar cuidado com as suas próprias energias. Lixo mental, principalmente. E as obsessões complexas, elas podem ser tratadas por um grupo mediúnico que não tem entre os seus participantes médiuns de desdobramento ou de vidência, ou esses casos são direcionados para um grupo específico da espiritualidade? Primeiro, definir o que seja obsessão complexa. A obsessão complexa são aquelas que cursam com artefatos fluídicos implantados na contraparte astral, muitas vezes no sistema nervoso do paciente, ou que tem a ver com energias nocivas de magia negra e várias outras coisas. Tá? A obsessão complexa ela pode ser tratada em qualquer grupo mediúnico, sem problema. Qualquer grupo mediúnico. Necessariamente de desdobramento, não, mas pode tratar energias na corrente eletromagnética, pode ser na apometria, pode ser com projeção de energia através da vibração. Agora, existem algumas condições que, às vezes, num grupo mediúnico de desobsessão de mesa, como se diz por aí, ele pode fazer, desde que haja condições de fazer o desdobramento do paciente. Muitas vezes, isso é feito no grupo, as pessoas nem percebem que está sendo feito, a equipe espiritual utiliza a energia. O que se espera de um grupo mediúnico, para qualquer tipo de tratamento, é a união do grupo, para que o potencial energético do grupo seja utilizado com muita profundidade. E pode, então, atender esses casos, sim. É claro que nós temos técnicas apométricas com um médium em desdobramento que isso pode ser feito, mas a maioria dos grupos aí trata obsessões complexas, nem sabe, com as incorporações no médium. Então, existem várias formas de tratamento. Vitor Ronaldo usava o mentomagnetismo para tratar muito dessas condições com um sucesso durante muitos anos. Ele tem 2 livros, volume 1 e 2, de mentomagnetismo, que ele mostra as experiências dele em Brasília e em Porto Alegre. Tá? Eu não sei se talvez isso tenha respondido a próxima, que fala assim, os grupos mediúnicos, através dos vários métodos desobsessivos de socorro espiritual, conhecidos e desenvolvidos na doutrina espírita, auxiliam inúmeras pessoas encarnadas e desencarnadas, proporcionando
mais tranquilidade a todos. Como tudo isso se desenvolvia antes do surgimento da doutrina espírita? Estávamos todos desamparados? A humanidade, desde sempre, nunca esteve desamparada, porque vocês percebem no movimento espírita um monte de processos, mas a mediunidade ela está em todos os povos, em todas as eras. A mediunidade ela esteve presente em todos os fenômenos, na Bíblia, em todos os lugares. Então eu digo, nós não sabemos nem uma ínfima parte de como os intercâmbios nesse mundo ocorrem. Nós não temos a mínima ideia. No livro Nosso Lar, você lê ele nem percebe um monte de coisa. A primeira delas é como que André Luiz dorme lá no plano espiritual e logo vai ter com a mãe dele, preparando ele para depois ele ter o desdobramento normal, a presença. Por quê? Porque a mãe não poderia chegar até ele se ele não fosse um pouco mais acima para que ela pudesse perceber e estar com ele. Então, os fenômenos mediúnicos, eles ocorrem de diversas formas. Lá no plano espiritual, ocorre o desdobramento do perispírito e em outros corpos mais sutis. Agora, aqui, né, nesse mundo, ocorre em qualquer religião, fenômenos mediúnicos ocorrem em todo lugar, e a bênção divina verte para todos, sem exceção. Nós temos a mediunidade da forma que nós estamos lidando, né, porque é o motivo da nossa conversa aqui, mas existem várias outras formas de mediunidade e de atenção a todos os povos. Existe também todas as formas de mensagem e revelações, né, em todos os povos. E a mediunidade ela está consciente. O tempo todo eu vejo no consultório psiquiátrico pessoas evangélicas falando coisas que ocorrem. São fenômenos mediúnicos, né? A mediunidade intuitiva é uma das mediunidades mais bonitas, né? E que dão mais frutos, é a mediunidade intuitiva. Ela é a mediunidade do futuro, quando esse mundo de transição, né, chegar a mundos felizes. A mediunidade nos planetas mais evoluídos, ela é utilizada no cotidiano. Cotidiano. Não tem esse medo que desenvolveu no meio espírita de mediunidade ficar só dentro desse ou daquele recinto, né? Hoje, a gente já percebe que isso vai se abrir, vai ser necessário. Com essa pandemia, os grupos vão perceber que a mente deles, que a capacidade vibratória, que o trabalho vibracional não precisa estar juntos ali no mesmo lugar. Que a mente vai conseguir alcançar níveis de ação muito diferentes. O nosso grupo funcionava só uma vez por semana, ia lá na segunda-feira e está tudo resolvido, aparentemente, né? Hoje a gente trabalha diariamente e já percebemos que isso não pode parar de acontecer mais, pelo tanto que estamos sentindo que auxilia, tanto que os pacientes falam dos benefícios alcançados. Então a gente vai ter que mudar completamente a história do movimento espírita se quiser sobreviver a essa situação. Então, é preciso entender que a mediunidade está em todos os lugares. Essa pergunta tinha um complemento aqui, falando assim, que principalmente na época da Idade Média, onde o homem era muito mais cruel e mais perverso, né? Portanto, sofria muito mais as consequências dos seus atos delinquentes. E O homem na Idade Média, ele era a consciência adormecida, ele não era perverso. Ele era instintual. A inteligência que guiava ele era o instinto para sobreviver às intempéries e à situação brutal que ele enfrentava. Cruel, né? Cruel, né? E perverso são os homens da atualidade que não seguiram a lei de Deus, sabem, já têm consciência das coisas e continua com perversidade. Cruel é aquele esposo que maltrata a esposa, que maltrata os filhos, é aquele patrão que não tem dó dos seus funcionários, desrespeita eles. Isso que é crueldade. Agora, lá na idade primitiva, né, havia, como eles falam, a mediunidade ficou abafada, foi transformada a mediunidade em bruxaria, matava e queimava quem fazia. Isso era maldade, era crueldade. Hoje, nós estamos lidando muito com isso. Muitos de nós estivemos lá. Muitos de nós estivemos lá. Então, é preciso entender que naquela época havia uma ignorância e estava na consciência do sono. Aquilo que o Aguinaldo Paviano fala.
Nós estamos três tipos de pessoa. Aquela que está no quarto escuro, não enxerga nada de si e nada do mundo externo. É aquela época. Né? Tem o indivíduo que está num quarto iluminado por uma vela, onde ele tem uma luz bruxuleante, então ele enxerga um pouco a si mesmo, enxerga um pouco da realidade que o cerca. E tem o indivíduo no quarto iluminado, onde ele está com a consciência desperta. Ele fala que a maioria aqui nesse planeta Terra está na consciência da vela, naquela consciência emergente. Então, ele não percebe ainda bem, porque não faz o autoconhecimento, não faz a mudança íntima ainda de forma bem intensa, né? Diferente dos planetas mais desenvolvidos, onde a consciência é desperta, onde ele já tem todo aquele autoconhecimento, já consegue ter um conhecimento de si mesmo muito amplo, coisa que nós ainda não temos. Como que uma pessoa muito orgulhosa pode se beneficiar desse autoconhecimento? Se nesse processo de se autoconhecer, ela nunca vai conseguir admitir que ela é orgulhosa, porque justamente isso é uma característica da pessoa orgulhosa, de não aceitar, se enxergar como ela de fato é. Jesus, com o Sermão da Montanha e as bem-aventuranças, ele deu um exemplo de como começar esse processo de lidar com egoísmo e orgulho. E no livro Obras Póstumas, Kardec faz um ensaio lá muito bonito sobre o egoísmo e o orgulho. Precisa ser lido. Então, nesses dois livros, o livro de Jesus, o Evangelho, nós vemos perfeitamente que para vencer a montanha de obstáculos dentro de nós, que é o orgulho e o egoísmo, né, a primeira virtude das 8 que compõem o Sermão da Montanha, a primeira virtude é a humildade, porque a humildade leva o indivíduo a um padrão de aceitação de todas as outras. Então, a humildade está no sopé da montanha. Quer dizer, você só vai conseguir desenvolver as outras virtudes a partir desse momento que você começar uma atitude humilde. Isso quer dizer que muitas vezes a gente vai ter que ser lapidado, porque a maioria, o orgulhoso, ele quer ser diamante, mas não quer ser lapidado. Então, ele quer ter, ele quer ser, ele tem uma coisa de ilusão. Então, muitas vezes o orgulhoso, ele só consegue enxergar a verdade quando ele desilude. E não tem coisa para desiludir mais do que dar uma resetada. Ou uma doença, ou um sofrimento muito grande, ou uma perda muito grande, porque o egoísta e o orgulhoso ele é muito apegado. Então, mexeu em alguma coisa dele para que ele possa despertar. Dificilmente ele se toca, por exemplo, do outro. Tá certo? Então, nesse sentido, a primeira coisa é humildade. Se ele não vai por conta própria, vai ter que fazer o que nós chamamos de segundo aprendizado. Não vai pelo amor, vai pelo segundo aprendizado, que é automático. Não fez o outro, automaticamente entra nesse, que é o sofrimento. Tá bom? Entendi. Eu sempre pensei nisso, né? Porque como que você iria se autoconhecer se você não consegue se enxergar, né? Não admite para Isso. você que tem isso, aquele problema. Bom, a gente está quase chegando no final das perguntas. Daqui a pouquinho eu vou habilitar já os comentários, porque às vezes alguém quer fazer algum comentário. Mas aqui tem uma pergunta assim: às vezes recebemos em nossa família a encarnação de uma alma totalmente perturbada ou alienada, totalmente sem noção ou consciência de seus atos. Nesse momento, quais os benefícios para esta alma e para a família que a recebe nessas condições? Muitas vezes, familiares que nós recebemos são filhos adotivos espirituais, que por uma ou outras razões que a gente desconhece no momento, mas se a gente fizer regressão geralmente percebe, ele é um filho adotivo, não tem vínculo nenhum com a gente, não tem vínculo, mas nós recebemos para amar e direcionar dentro do possível, mesmo que os princípios dele e os valores ao chegar na adolescência se mostrem, ou desde pequeno se mostrem totalmente contrário a dos outros membros da família. Então, isso foi colocado junto de nós para amar, para ser amado, naquele processo que é possível. Lembre-se que nós temos
dentro dessa característica mental, os transtornos da psicopatia, os transtornos da personalidade, que os indivíduos já nascem com um conflito muito grande com o meio. Tem pessoas que têm um conflito com o meio. Ele não sofre, ele só sofre quando é frustrado no que ele quer fazer. Então, essa psicopatia, geralmente, são espíritos empedernidos, espíritos rebeldes, que estão recebendo agora as últimas oportunidades de permanecer aqui antes do exílio, em planetas mais primitivos. Então, muitas vezes reaparece, recebem uma família que tenha condições de o acolher, e que isso já é preparado no plano espiritual, você já sabia disso, todos nós sabíamos que ia passar por essa situação que nós estamos passando aqui, e nós falamos que queríamos vir. Então, nesse caso, orientar, envolver esse paciente, essa pessoa em vibrações, é o que se pede para uma família que acolher um espírito desse, porque a gente não tem noção do porquê que ele nasceu. A gente sabe que a gente deve amar. E amar, às vezes, é ter tolerância, ter disciplina, são níveis do amar que eu falei agora. Chegou uma pergunta agora aqui, ó. Qual o melhor caminho para a integração? Falei para mim, Bruno? Para a integração do jovem na casa espírita. Mudar a cabeça dos mais velhos. Aí surge tudo. Os jovens, eles são o futuro da casa espírita. Então, o jovem, ele tem que ir para os grupos mediúnicos, eles têm, né, que ir para as atividades de direção da casa espírita, eles têm que ir para as atividades de evangelização, né? Hoje, o foco da espiritualidade é em cima da evangelização. Então, é preciso fazer isso. As pessoas falam, mas o jovem não tem compromisso. Mas o que acontece com os adultos? Maioria faltando nos grupos mediúnicos, fazendo um monte de coisa. Que compromisso é desses adultos? Então, tem que parar com esses clichês. O jovem tem que ser acolhido na casa espírita de verdade. O jovem tem que ser protagonista também, junto com os adultos mais velhos. Porque, senão, a casa espírita não tem futuro. Uma pessoa me fez uma pergunta antes de começar a live que eu achei que não ia dar tempo, mas eu acho que vai dar tempo. Ela queria saber sobre uma criança autista que tem na família dela, que a mãe não é espírita e ela não entende porque a criança que não tem problema, que não teria razão para sofrer tanto, nasceu autista, né? Pode falar alguma coisa sobre o autista? Como Kardec coloca, primeiro você tem que partir da base, né? Então, se a pessoa não aceita e considera a vida de um prisma único, então a criança não merece, é uma injustiça divina, talvez não existe nem Deus. Então, o autista é uma criança especial. Por quê? Porque ele tem dificuldade com comunicação? Não. Ele é especialmente necessitado de amor. Igual esse outro filho que recebeu ali, que tem problemas de comportamento, igual aquele outro filho rebelde, igual aquele outro filho, né, que tem bom comportamento, etc, etc. Então, o autista, em si, ele precisa só de ser amado para que ele possa ser desenvolvido da forma que for possível para ele. É um espírito que muito errou, que precisou retornar e retornou, quis retroceder, mexeu no desenvolvimento do tubo neural dele, interferiu nas comunicação, interferiu na fala, interferiu muitas vezes na linguagem. Então, isso, na audição, então isso são várias condições que a gente observa na criança autista. Ela precisa de tratamento espiritual a vida toda. E isso não é na doutrina espírita. Qualquer um pode fazer isso. São crianças que sofrem assédio desde tenra idade, levando muitas vezes à automutilação, ao desespero. Então, são crianças que precisam de ajuda, precisam de muito apoio, de muita afetividade, para que eles possam crescer e se desenvolver dentro do que for possível para esse processo de resgate expiatório. Doutor Luiz, assim, essa é uma pergunta minha que eu vou fazer agora. Assim, todos esses problemas emocionais que a gente tem visto que é meio que uma epidemia no mundo todo, toda família parece que tem alguém que sofre de um transtorno de ansiedade ou uma pessoa com depressão. Esses problemas poderiam ser considerados todos
por problemas espirituais, coisas de outras vidas, ou são originários dessa existência mesmo, alguns problemas fisiológicos? Mônica, nós somos cidadãos de três mundos. Nós somos cidadão do mundo espiritual, do mundo emocional e do mundo físico. Portanto, nossas emoções, que estão representadas pelo corpo perispiritual, ele traz tudo o que nós já construímos do passado. E nós trazemos também nesse mundo, todo mundo que é ansioso traz no mundo a necessidade de que não pode errar mais. Então, eles saem com muito medo, muita insegurança e também são acolhidos com medo de fazer algo errado. Nós já nascemos com isso, quer dizer, nós não podemos errar. Então, isso é que vem na cabeça da gente. E o ansioso tem isso, né? Então, o ansioso, ele tem uma necessidade de desenvolver esses conhecimentos de si mesmo, buscar o autoconhecimento, vigiar suas ações todo dia, orar, né? Fazer tudo para praticar o bem, para que ele possa diminuir esses automatismos, essas dificuldades. Então, sendo cidadão de três mundos, o impacto, tudo vai no cidadão físico, vai no corpo físico. Então, aparentemente, parece que é caótico, mas não é. Isso aí é o que tem por dia. Sem autoconhecimento, nós não vamos poder desenvolver as nossas aptidões e as nossas potencialidades. Então, tudo isso aí é resolvido, é equacionado por tudo que nós já sabemos. Nós já sabemos muita coisa. Agora é preciso, né, dentro daquela equação que Kardec colocou, desenvolvimento intelecto-moral, é preciso que a nossa parte moral alcance o que nós já conseguimos de intelectualização. Nós vamos romper esse processo de soberania do pensamento, do intelecto. É preciso a gente sair da indiferença moral, buscar agora o desenvolvimento das nossas emoções. A razão, né, em termos de conhecimento científico, já foi muito. E está pendendo o outro, porque sem o conhecimento emocional, nós não vamos seguir em frente, nós vamos ficar presos nesse lamaçal de ansiedade, inquietude e desesperança, que é o vazio existencial. Bom, para finalizar, uma última pergunta que a Vanessa fez e que ela ia me matar se eu não te perguntasse. Ela quer saber se existe algum segredo, alguma dica, alguma coisa que pode ajudar a pessoa a enfrentar o medo e a ansiedade excessiva. Existe uma aula no site www.gruposaudeintegral.com.br em que mostra lá a qualidade da ação e a qualidade do repouso. Então, procure lá nesse local. Na segunda-feira vai ter uma aula sobre isso, mas depois vai ficar no site. Buscar a qualidade da ação. A qualidade da ação é o que a gente faz no dia a dia. De forma prática, é vigiar os nossos pensamentos, as nossas falas. No caso da ansiedade, principalmente o mundo íntimo. O segundo, meditar, que é pensar diariamente no que você fez durante todo o seu dia, recapitulando as coisas, né? Isso já está no Evangelho há muito tempo. E o último é a prece, a oração, para angariar a presença dos bons. Então, nesse caso, essas três dimensões aí, feitas com perseverança, feitas com equilíbrio, leva o indivíduo a domar os pensamentos. Lembre-se que essas três coisas que eu falei aqui, elas vão fazer com que você saia do pensamento fragmentado. Quem tem ansiedade pensa demais, portanto o pensamento é fraco, porque pensa demais. Agora, quem medita, quem ora, quem pratica caridade, o pensamento fica mais forte e focado. E ele fica único e direcionado. Então é para isso que a gente tem que fazer esses três exercícios, e é diariamente, tá bom? Então, tá bom. Chegaram algumas outras questões, perguntas, e que não vão ser possíveis ser respondidas agora, porque normalmente as perguntas chegam mais no último dia. Em cima da hora chega muita pergunta. E muitas pessoas pediram aqui para que você voltasse numa outra oportunidade. Eu queria convidar para ver se você dá uma olhada na sua agenda aí nos próximos meses, aí, ver se é possível. Eu não tenho problema de agenda, eu tenho problema com o Instagram. Ah, mas foi tudo perfeito. O Instagram não divulgou a gente.
é Então, a problemático. gente podemos Me chama marcar de outra depois? vez, pode ficar, sem Ah, que problema. bom, tá Tá bom? ótimo. Foi um prazer Então, estar aqui tá, com eu você. quero agradecer muitíssimo novamente por ter, né, participado aqui com a gente, pelos comentários aqui, todo mundo adorou. Quero mandar um beijo, um abraço para a Lindarci e pedir para você fazer um encerramento com uma prece para a gente. Então vamos fechar os nossos olhos e agradecer a Deus pela vida, pela oportunidade da reencarnação, mas acima de tudo por estarmos com a consciência desperta, pela necessidade de aprender, mas só o aprendizado não é a conclusão do programa de crescimento. É necessário que a gente pratique o que aprendeu. É preciso que haja uma coerência entre o que sabemos e o que precisamos realizar na prática. Então, que Jesus nos fortaleça nesse propósito. Agradecemos a todos, agradecemos o convite, que Jesus abençoe a todos nós, que assim seja. Que assim seja. Muito obrigada, fiquem todos com Deus. Boa noite. Boa noite.